Bom dia, senhoras, bom dia, senhores, doutoras e doutoras. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, professor Tiago Ximenes, professor de Direito Penal. E hoje eu estou aqui para esclarecer a dúvida de muitos operadores da segurança pública, em especial os policiais que trabalham diretamente com a questão preventiva, ou seja, a polícia militar. Porém, serve para todas as outras forças que trabalham em conjunto com a polícia militar ou até mesmo separadamente dentro das suas competências, como a Guarda Municipal, a Polícia Civil, dentre outras. Hoje o tema é interessante, é o tema que foi alvo de um artigo que eu produzi e que foi avaliado pelo professor Tiago Festensaif, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, e que me atribuiu a nota máxima. O tema desse artigo é exatamente o direito fundamental de imagem dos agentes de segurança pública. Aquela pergunta que sempre paira, aquela pergunta que sempre os policiais têm: o cidadão pode me filmar em uma abordagem? O cidadão pode me filmar em uma ação policial? Não pode. Até onde ele pode? Será que eu posso tomar o celular do cidadão que me filmou? Será que eu posso conduzir o cidadão até a delegacia para servir de testemunhas? Tudo isso nós iremos esclarecer agora, aqui nesta ilustre aula. Primeiramente, vamos falar do seguinte: nós temos a Constituição Federal de 88 e nós temos o seu artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais. E logo no capítulo 1, nós temos dos direitos e deveres individuais e coletivos. A primeira coisa que a Constituição vem nos dizer é que todos somos iguais perante a lei. Então note, se você, cidadão, que não é servidor público, tem direito à preservação da sua imagem, o agente de segurança pública também tem este direito. Porém, nós temos que colocar algumas ponderações, já que esse agente de segurança pública está vestido como Estado. Ele está nas vestes da representação do Estado. Então, esse direito, ele desaparece ou ele é apenas reduzido, mitigado? Vamos ver isso agora. A primeira coisa muito importante é que nós temos o direito de imagem. Direito de imagem. Mas antes disso, eu vou ler exatamente o artigo 5º que ele diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. E aí começam os incisos do artigo 5º. Uma outra coisa importante: quem é agente de segurança pública para os efeitos legais? Eu desço na Constituição, vou lá para o artigo 144, ou seja, o artigo 144, e lá ele vai me dar um rol de quem é considerado agente de segurança pública. E lá ele vai me dizer: olha, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Penal, foi acrescentado recentemente, e lá, nos parágrafos 8º e 10º, eles acrescentam as guardas municipais e acrescentam também os agentes de trânsito. Entendam, agentes de um modo geral. Não só aqueles que estão na linha de frente, mas todos aqueles que fazem parte de órgãos que organizam, que têm o papel de gestão do trânsito, seja estadual, seja municipal. Então, nós temos o entendimento de que todos esses, nas suas devidas competências, fazem parte do sistema de segurança pública nacional. Então já sabemos os nossos direitos e garantias fundamentais, em especial o direito de imagem, e nós também sabemos quem são
agentes de segurança pública para efeitos legais. Muito bem. O que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, que hoje nós estamos em uma era, né? Nós estamos em uma era onde a digitalização das coisas se tornou muito comum. Hoje, todo e qualquer cidadão praticamente dispõe de um smartphone, um celular que tem câmera, que tem recursos para capturar imagens. E a gente acompanha as redes sociais hoje, é um palco de exibição de imagens de tudo que acontece no nosso cotidiano. Se vai no restaurante, tira uma foto, posta, eu estou no restaurante tal, a comida não tá boa, a comida é ruim, o atendimento é ruim, e isso gera uma série de visualização e que tem um forte impacto. Hoje, podemos dizer que o quarto poder é a mídia de fato. E essa mídia, em especial a mídia conectada à rede mundial de computadores, a internet. Hoje as redes sociais promovem, assim como destroem a vida de pessoas e até mesmo de empresas. Pessoas jurídicas também sofrem consequências drásticas. Mas vamos continuar aqui no nosso querido artigo. Olha só. Direito de imagem, nós falamos que é um direito de todo cidadão. O policial, ele é um cidadão. Atrás daquela farda também tem um ser humano, não é um robô. Então vamos lá. A primeira coisa extremamente interessante de dizer é o seguinte. Vocês já viram a nova lei de abuso de autoridade, onde ela proíbe que seja mostrado as imagens de alguém que foi preso pela polícia? Ela defende a imagem, e com toda razão, daqueles que estão à margem. Porque ainda não teve um processo transitado em julgado, então eu não posso fazer um juízo de reprovação prévio. Eu não posso fazer com que a sociedade já julgue e condene alguém sem antes dar-lhe o direito do contraditório e da ampla defesa. Então, constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. 1. Exibir-se ou ter o seu corpo ou parte exibido à curiosidade pública. Isso é abuso de autoridade na Lei 13.869 de 2019, que nós chamamos de nova Lei de Abuso de Autoridade. Inclusive, nós temos uma súmula 403 do STJ que diz: independente de prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoas com fins econômicos ou comerciais é crime. Ou melhor, é sujeito à indenização. Além de, óbvio, poder constituir em crime. Vamos já chegar lá. Bem, professor, a grande pergunta, a pergunta que não quer calar é: pode ou não pode filmar o policial? Então vamos agora direto a este questionamento, depois dessa introdução para entenderem o cenário da coisa. O policial militar, o policial civil ou qualquer força policial, ela poderá sim ser filmada pelo cidadão. Sabe por quê? Porque nós temos aí uma questão do poder fiscalizador do cidadão. Lembra que nós estamos em um Estado democrático de direito, onde o poder emana do povo. Então o cidadão ele pode sim fazer o papel de fiscalizador do Estado. E lembre, o policial nada mais é do que o Estado atuando. Então a mitigação, a redução desse direito de imagem do policial é justamente pelo fato dele ser um representante do Estado. Só que tem um detalhe: o cidadão pode sim filmar o policial,
pode sim filmar uma blitz do Detran, da polícia. Pode sim filmar uma atuação de um agente de segurança pública. Porém, a divulgação desta imagem deverá ter autorização expressa do agente que foi filmado. Professor, mas o agente estava praticando um ato ilícito. Pega-se a filmagem, entrega-se para a autoridade competente para fazer a investigação, entrega-se para a autoridade competente no âmbito administrativo, qual seja a corregedoria, para que ela possa tomar as providências legais cabíveis. Você não pode fazer juízo, não pode valorar a questão se está certo ou se está errado. A partir do momento que você joga a imagem de um policial que mesmo que esteja praticando um delito, você joga essa imagem na internet, você está colocando em risco a vida deste policial. Esse policial tem família. E a população revoltada pode querer descontar, voltando aos primórdios, a lei de Talião, o código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente e vida por vida. Sem dar ao policial ao menos o direito de ampla defesa e contraditório, direito esse que é constitucionalmente protegido. Se todos têm o direito de defesa, de contraditório, por que o policial não tem? Ele é um ser humano, lembrem disso. Então, o cidadão filma e se houver alguma ilicitude, seja ela penal, seja ela administrativa, o cidadão deverá levar ao conhecimento da autoridade competente e não publicá-la. Professor, e o policial pode ir até esse cidadão que está filmando e tomar o telefone celular? Não, não pode. Mas ele pode chegar até ele e pedir a sua identificação, nome, endereço, para que, se preciso for, o delegado de polícia, que é o presidente do inquérito, possa convocá-lo como testemunha para depor, já que ele tem as imagens que podem ser usadas como prova. Tanto prova para com a vítima, como provas até mesmo de um trabalho correto feito pela polícia. Professor, e se o cidadão se negar de se identificar? Aí nós temos outra situação. Existe uma contravenção penal daquele que se nega. Existe uma contravenção penal daquele que se nega a entregar o documento. E assim sendo, o policial, poderá conduzir esse indivíduo até a delegacia, porque agora ele está em flagrante delito. Ele acabou de praticar uma contravenção penal. Ainda que não caiba inquérito e sim termo circunstanciado de ocorrência, ele deverá ser conduzido. E a depender da situação, se esse indivíduo fizer qualquer xingamento, qualquer ato de desrespeito com o policial que está solicitando a sua identificação para uma possível chamada como testemunha, ele poderá ainda incorrer no crime de desacato. Então vai depender do caso concreto. Agora o que eu quero deixar bem claro é o que acontece na prática. O cidadão, ele não só filma a questão da atuação policial. Ele quer ser locutor, ele quer ser comentarista, ele quer ser o Galvão Bueno. Ele quer dizer o que está certo, o que está errado.
Ele quer apontar o dedo ao agente, dizendo que é criminoso, que está agindo imprudente, que é um bandido, que é um vaginal, que é um sei lá o quê. E aí, senhores, a coisa muda de lugar. Ele pode fiscalizar, como eu te falei, pode. Mas ele não tem o direito de xingar ninguém. Porque se ele assim o fizer, ele está incorrendo em crimes contra a honra. Seja calúnia, seja difamação ou seja injúria. E o policial que, ouvindo esses xingamentos, que é o que a gente vê na prática, o cidadão filmando praticamente aquele policial e não a operação em si, notando. A imagem pode ser feita da operação, sem determinar pessoas. A partir do momento que eu aponto a câmera e determino um agente de segurança pública, aí já começa a não ser mais uma fiscalização. Já começa a ter aí uma parcialidade. Aí não pode filmar exclusivamente o cidadão. Ou melhor, o agente de segurança pública. O cenário operacional, beleza. O que eu quero te dizer com isso? Que se a pessoa, além de filmar, começar a xingar, o policial deve prendê-la em flagrante delito pelo crime contra a honra, seja calúnia, difamação, injúria. Conduzi-la à delegacia e o delegado é que vai decidir o procedimento legal cabível para com a pessoa. E em regra é o que acontece. As pessoas querem filmar e querem também xingar. Isso não pode. Então, o direito de imagem do agente de segurança pública ele é reduzido. A partir do momento que quando ele está em uma operação, ele é o Estado. E o Estado pode ser fiscalizado pelo cidadão. Agora, tem um limite. Nada é absoluto. Nenhum direito constitucional é absoluto, inclusive a vida. Pois nós temos pena de morte em caso de guerra declarada. Então, o seu direito é de fiscalizar o Estado e, em vendo alguma atitude que se julgue criminosa, levar até o conhecimento da autoridade. E não publicar a seu bel prazer, podendo acarretar prejuízos, danos morais, danos psicológicos, inclusive colocando em risco a integridade e a vida daquele agente de segurança pública. Então, senhoras e senhores, nós podemos dizer que o direito de imagem do agente de segurança pública, ele existe. É mitigado? É reduzido? É quando ele está em operação. Mas essa mitigação, esse reduzimento, não dá o direito ao cidadão de proferir juízos de valores relacionados àquele policial. Porque se assim o fizer, poderá ser conduzido por crimes contra a honra. E o policial que verificar que alguém está lhe filmando, poderá educadamente lhe solicitar a identificação para possível chamamento como testemunha. E caso seja negado essa identificação, poderá ser conduzido pela prática de contravenção penal. E a depender de como esse cidadão tratar o policial e se esse tratamento for desrespeitoso, poderá ser conduzido por crime de desacato à autoridade. Então, tome muito cuidado. A indenização sempre será possível ser cobrada, mesmo, como o STJ disse, independente de demonstração de prejuízo. Os danos morais podem ser cobrados caso você se sinta prejudicado e caso você visualize que a filmagem estava totalmente direcionada à sua pessoa e não à operação de um modo geral. E ainda tem mais. O Código de Processo Penal diz que os crimes contra a honra, em regra, são de ação privada, onde você deve contratar um advogado para ingressar com uma queixa-crime, onde o Ministério Público é apenas o fiscal da lei, o custo legis. Todavia, senhoras e senhores,
Quando se trata de crime contra a honra de agente de segurança pública ou de qualquer servidor público, esse servidor pode optar para que o crime seja condicionado à representação. Significa dizer que basta que ele queira representar contra aquele cidadão que o Ministério Público tomará a ação para si, será o dono da ação, irá oferecer a denúncia, se há necessidade do agente de segurança pública ter que ainda gastar dinheiro para contratar um advogado. Porque como ele é agente de segurança pública, o Estado, sabendo que ele pode ser alvo desses crimes contra a honra, dá esta opção dele se utilizar do Ministério Público para oferecer a denúncia. Espero ter sido esclarecedor nesse vídeo. Meu muito obrigado mais uma vez. E lembre sempre, vamos respeitar e valorizar todas as forças de segurança pública, pois elas, ou melhor, elas, é que estão na divisa entre o céu e o inferno. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.